Olá, tudo bem? Aqui é o Edival Rosa, eu sou lá da Fun Factory e bem-vindo ao nosso segundo vídeo do nosso workshop de como montar um bar. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de bares e a mudança que ocorreu na noite nos últimos 40, 50 anos. Bom, no começo, bem lá no começo, os bares eram uma mistura de empório, com armazém, com venda, e você ia para esse empório, para esse armazém, bebia lá basicamente pinga, porque não tinha, eu acho que naquela época nem tinha muita cerveja, e você também comprava farinha, e você tinha lá outros produtos que eram vendidos, porque na verdade a maioria das cidades não tinha supermercados. Esses estabelecimentos faziam o papel do supermercado. Com o tempo, apareceram os supermercados e os bares foram se descolando desse segmento de venda de produtos e começaram a aparecer os bares como eles realmente são, alguns deles agora, que são basicamente bares que vendem bebida e algum tipo de porção. O tempo foi passando, esses bares que assumiram o papel de bares mesmo, sem nada além de bebida e porção, eles foram se adequando aos horários, então alguns deles passaram a ficar abertos até um pouquinho mais tarde, porque geralmente eles fechavam 6 horas. Aí eles descobriram que se ficasse aberto um pouquinho até mais tarde, eles iam ter esse público do happy hour, então começaram a fechar um pouco mais tarde. Outros deles passaram a trabalhar um pouco na hora do almoço com algum tipo de comida, e eles foram se adequando aí. Isso até mais ou menos os anos 70. Quando entrou no cenário da noite as discotecas. As discotecas, elas mexeram um pouco com esse cenário de bar, porque os bares costumavam fechar entre 8, 9 horas da noite. Aí os frequentadores de discoteca, que naquela época não abria tão tarde como abre as casas noturnas hoje, começaram a ir para casa, se preparar, ir para o bar e ficar tomando uma até dar a hora de ir para a discoteca. O que aconteceu? Isso fez com que os bares aumentassem esse horário de fechamento, de 8 para 9, 10 horas da noite. E as pessoas iam, faziam o esquenta, ia para a boate, para a discoteca, né? Bom, o tempo foi passando e os bares foram se adequando e passando a fechar cada vez mais tarde. Apareceram outras formas de entretenimento na noite, né? Raves e outras formas de entretenimento. Isso foi mexendo com o horário dos bares. E os bares também foram se modernizando, investindo um pouco mais em decoração, melhorando um pouquinho o serviço, enfim. Mas, basicamente, continuavam sendo bares que vendiam bebida e petisco. Aí chegou um determinado momento, talvez por volta dos anos 80, 90, que alguns donos de bares se deram conta de o que eles realmente vendiam e para onde que estava indo esse público que eles não estavam aproveitando. O que acontecia? Os donos de bares vendiam bebida e petisco. E isso até 9, 10 horas da noite. E depois, esse público do bar ia todo para as casas noturnas. Em determinado momento, um deles lá, ou vários deles, pensaram, pô, peraí, por que eu vou deixar o cara sair do meu bar e ir gastar o dinheiro dele em outro negócio? Só que, na verdade, o outro negócio oferecia uma coisa que os bares não tinham, que era entretenimento, que é o que oferece uma casa noturna. Você não vai numa casa noturna para beber, você vai para dançar, para namorar, e bebe, diferentemente do bar. E o bar também passou a ter um papel social. As pessoas se encontravam para conversar nos bares e para se socializar nos bares. O bar passou a ter um papel social, de encontro de pessoas, de você trocar ideias, que esse papel ainda existe ainda hoje nos bares. Bom, aí o que aconteceu? Os donos de bares começaram a falar, opa, vamos fazer esse pessoal ficar por aqui.
e vamos dar para eles entretenimento. Aí você começou a ver, dentro dos bares, aqueles bares que já tinham música ao vivo, que a música ao vivo, na verdade, ia até as 9 horas da noite, era o horário de happy hour, começaram a contratar mais um músico para tocar depois das 11. Ou seja, eles ofereceram um entretenimento. O cara falou, ó, não vai lá para a casa noturna, não. Fica aqui que você vai ter entretenimento aqui. Vai ter outro cara tocando música ao vivo para você até mais tarde e você fica sentado aqui, não precisa ir para a casa noturna. Aí começou. Colocaram um telão e trouxeram vários tipos de atração para dentro do bar. Ou seja, o bar passou a concorrer diretamente com as casas noturnas. E isso, em determinado momento, chegou a quebrar muita casa noturna. A verdade é que muitas casas noturnas nem sabem por que fecharam, mas um dos motivos é que os bares acordaram para o detalhe de que você tem hoje entretenimento dentro dos bares. Enfim, passado esse primeiro momento, os donos de bares começaram a perceber que todos meio que fizeram a mesma coisa. Pô, todo mundo começou a ter o mesmo entretenimento. Aí era uma questão de um ter um entretenimento diferente do outro. E aí começou a aparecer os bares temáticos. Aí um bar era espetinho, o outro bar era especializado em chopp, o outro bar era um bar temático que só falava de rock, um outro bar era... Enfim, surgiram, e hoje eles estão no mercado, uma quantidade imensa, um mix de bar. Então, hoje é muito difícil você falar, pô, o meu bar é isso. Porque, na verdade, a maioria dos bares hoje é um mix de várias coisas que formam o conceito do teu bar. E eu estou falando isso porque para que você comece a pensar qual é o conceito que você quer para o seu bar. O que você quer para o seu bar, dentro do seu bar? Você quer que o seu bar seja só comida e bebida? Se você quer que o seu bar tenha entretenimento, que tipo de entretenimento? Que tipo de decoração? Como que você vai, na sua cabeça, você imagina o teu bar? E isso é importante, porque vai fazer parte do seu sonho e do sucesso do seu negócio. Bom, por hoje é só. Esse é um vídeo para te colocar alguns questionamentos aí, para que você formate o seu bar da melhor forma, tá? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, comente, deixa o seu like aí. Se você não gostou, também pode deixar o seu comentário. Nós estamos montando um curso de como montar um bar, então eu vou agradecer se você quiser deixar uma pergunta, um questionamento, divida com seus amigos, e a gente se vê no terceiro curso, no terceiro vídeo do nosso curso, nosso workshop de como montar um bar. Tá? Até lá! Você quer fazer só o final?